Continuando, o que nós temos que fazer agora? Nós precisamos preparar o nosso ambiente de trabalho. Como eu já comentei com você, nós temos 3 opções para preparar esse ambiente de trabalho. Uma, letra A, nós podemos instalar no seu computador. O seu computador provavelmente já tem um outro sistema operacional, então nós podemos instalar sobrescrevendo o seu computador ou lado a lado com a sua instalação atual do Windows, por exemplo. Para fazer isso, nós temos que baixar a imagem. O que é a imagem? A imagem é um arquivo de extensão ISO preparado para você fazer a instalação do sistema operacional. ISO é um padrão de distribuição de arquivo, justamente para você gravar isso em um DVD ou gravar num pendrive. Se eu for instalar isso no meu computador, eu preciso gravar essa imagem em um DVD ou um pendrive, de forma que eu use depois esse DVD ou esse pendrive para dar o boot no computador. A segunda opção, que é a máquina virtual, que é a opção que eu aconselho você fazer, você vai precisar do VirtualBox, que é um software para criação de uma máquina virtual. Nesse VirtualBox, nós iremos especificar uma quantidade de memória e um tamanho de HD. Imagine o seguinte, o seu computador físico que você usa hoje, ele tem uma quantidade X de memória RAM, 4 GB, 8 GB, 16 ou 2, e tem também um tamanho de HD. Por exemplo, um computador com HD de 500 GB, certo? O nosso objetivo não é entrar nesses termos técnicos, porque nós queremos que você atue operando o desktop. Não vamos preocupar com esses termos técnicos por enquanto. Porém, você precisa saber que essa máquina virtual ela vai tomar emprestado a sua memória RAM e o seu espaço em disco. A memória RAM enquanto ela estiver sendo executada e o espaço em disco à medida que você for preenchendo o disco virtual dessa máquina. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A letra C, que é a sua terceira opção, é usar uma máquina virtual pronta. A máquina virtual que eu instalar, eu vou colocar num arquivo e vou disponibilizar para você fazer o download dessa máquina virtual. Uma vez feito esse download, você vai simplesmente iniciar essa máquina virtual. Um ponto muito importante é o seguinte: antes de proceder com a instalação no computador, faça o backup completo. Porque quando você faz a instalação de um sistema operacional, você vai estar trabalhando com partições, que são as divisões no disco. Você tem uma partição no seu HD com Windows, uma outra partição com arquivos essenciais de boot do Windows. Você vai ter uma partição de swap do Linux e uma partição com os arquivos do Linux. Uma terceira partição opcional contendo a pasta dos usuários. O cuidado que a gente tem que ter é no momento de criar essas partições. Por isso que eu recomendo você trabalhar com a máquina virtual. A máquina virtual, você atuando dentro da máquina, você não tem como danificar, excluir, apagar qualquer informação da sua máquina física. Você está confinado em um ambiente seguro e você pode trabalhar dentro desse ambiente, instalando, testando, etc. A opção que eu te sugiro é trabalhar a máquina virtual. Se você não conseguir fazer a instalação por qualquer motivo, você vai usar a máquina pronta, que eu já vou deixar à sua disposição. Ok? Legal. E como que eu faço isso? Só mais uma vez, ficando aqui o recado. Se você for instalar no seu computador, faz o backup completo. Para você trabalhar a máquina virtual, você precisa instalar o virtualizador. Existem vários programas que fazem isso. Eu utilizo e recomendo trabalhar com um que se chama VirtualBox. O VirtualBox ele é da Oracle, mas ele é aberto, ele é gratuito, você pode instalar em sua máquina e colocar um sistema operacional para teste sem problema nenhum. Para você baixar o VirtualBox, eu vou te passar o link para você entrar
baixar o VirtualBox e depois baixar o Linux. O Linux que nós vamos trabalhar, ele se chama Ubuntu. Porém, o Ubuntu ele possui diversos sabores, né, diferentes. Eu tenho o Ubuntu utilizando o gerenciador de janelas GNOME, eu tenho o Ubuntu usando o Unity, eu tenho o Ubuntu utilizando o XFCE, que é o Xubuntu, eu tenho o Ubuntu utilizando o gerenciador KDE e por aí vai. E você pode utilizar qualquer um destes, em essência tudo é Linux. Eu optei por trabalhar não com a distribuição padrão Ubuntu, mas sim com o chamado Ubuntu Mate. Por quê? O Mate ele é um gerenciador de janelas baseado no GNOME 2, que foi criado inicialmente para o projeto Linux Mint Mate, que é uma outra distribuição do Linux. Só que ele funcionou tão bem que esse projeto ele ficou à disposição no repositório e o pessoal do Ubuntu também criou uma distribuição utilizando o Mate. Por que eu utilizo o Ubuntu? Porque é uma distribuição estável, ela já está há alguns anos no mercado, tem uma empresa por trás também, embora ela seja gratuita. E ele é atualizado 2 vezes ao ano, ou seja, no mês de abril, que é o mês 4, sai uma versão. No mês 10 de outubro, sai outra versão. E a cada 2 anos, eles lançam o que é chamado de LTS, que é uma versão para Long Time Service. É uma versão que fica com garantia de atualizações por 2 anos. Certo? Legal. Então, o que você tem que fazer? Você vai acessar o site do VirtualBox, que é esse link que eu passei para você. Depois você vai acessar o site do Ubuntu e vai fazer o download do VirtualBox, o Windows Host, só clicar. E aqui no Ubuntu você vai acessar também Download. Vai te permitir utilizar qualquer uma das versões à disposição. No momento que nós estamos fazendo esse curso, eu tenho aqui à disposição a 1604, que é uma versão LTS, que funciona com suporte por até 2 anos. Eu tenho a versão atual, estável, que é a 1704, lançada em abril de 2017. E eu tenho a versão alfa da 1710. 1710 vai ser lançada em outubro, porém eu já tenho uma versão alfa, que é uma versão bem preliminar ainda, utilizada para testes, para encontrar bug, para as pessoas já conhecerem os recursos que virão nessa distribuição. Te aconselho baixar a versão 1704, certo? Uma vez baixada essa versão, você já pode clicar, deixar baixando. O VirtualBox, você vai proceder com a instalação no seu computador e vai executar e você terá essa tela do VirtualBox. Essa é a tela que me permite criar uma máquina virtual. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, nesse momento, uma máquina virtual sendo executada e eu tenho 2 outras inacessíveis. Por quê? Porque elas estão gravadas no HD externo. No seu caso, isso aqui vai estar vazio. O que você tem que fazer? É muito simples, ele é muito intuitivo e voltado para o usuário final. Eu posso clicar em Novo, eu vou criar uma máquina chamada Curso de Linux, continuar. Memória RAM. No meu caso, o computador hospedeiro, ele tem 8 GB de memória RAM. Eu vou deixar 1 GB de memória RAM para o Linux. É suficiente? Sim, é suficiente para você trabalhar, fazer o curso tranquilamente. Por que eu não gosto de colocar muita memória aqui? Porque a memória que você alocar para essa máquina virtual, durante a execução da máquina, ela vai ficar ocupada. E como às vezes eu estou trabalhando e fazendo testes, rodando mais de uma máquina virtual ao mesmo tempo, às vezes até 3, eu deixo sempre com 1 GB. É suficiente, não fica lento e não me atrapalha. Continuar. Criar um novo disco rígido agora. Eu vou criar um novo disco. Ele é no padrão VDI. Percebam que eu estou só mantendo as opções. Dinamicamente alocado. Isso é legal.
Se você criar o tamanho fixo e você escolhe 20 GB, na hora ele vai pegar 20 GB do seu HD. Se você coloca dinamicamente alocado, ele vai criar um disco que possui somente o mínimo de espaço necessário para armazenar as informações, podendo crescer até aquele limite que você especificou. Inclusive, essa opção é a padrão, tá? Dinamicamente, 8 GB. Eu não quero 8, eu quero de 20 GB. Ótimo. Criar. Muito bem, a minha máquina virtual chamada curso de Linux, ela foi criada. Está aqui. Só que se eu executar essa máquina virtual agora, ela não vai funcionar. Por quê? Porque ela não tem nenhum sistema, não tem nada instalado, ok? Enquanto isso, você já deve estar fazendo o download ou já fez o download do Linux. Nós já vamos continuar. Então, nós iremos trabalhar com o Ubuntu Mate e nós vamos, primeiro passo, proceder com a instalação do sistema. Depois, nós iremos conhecer o desktop, configurações, trabalhar com os arquivos, construir um desktop perfeito. A quem trabalhar com arquivos, nós vamos trabalhar com criar arquivo, renomear, excluir, copiar, mover. Configurações, nós vamos pegar aquelas configurações mais utilizadas dentro do sistema operacional, que de forma análoga você também faz no seu sistema atual. Gerenciamento de energia, papel de parede, temas, impressoras, etc. E tudo isso nós vamos trabalhar com os exercícios, que é a parte que eu comentei. Nessa aula agora, você vai ter então todos os arquivos para download. E você já deve ter feito esse download. Essa imagem do Ubuntu que você baixou, nós vamos utilizar para fazer a instalação. Lembrando que a terceira opção, que é importar a máquina virtual pronta, daqui a pouco nós vamos fazer a instalação, vou pegar esse nosso arquivo, essa máquina pronta e instalada, e vou colocar também à sua disposição para download. Ok? Então é isso daí. Você já deve ter feito esse download da máquina do VirtualBox, já instalou, já criou a sua máquina. Nós iremos então na próxima aula proceder com essa instalação. Ok? Até já!